Nesta aula você vai aprender a calcular a concentração de soluções. A concentração das soluções indica a quantidade em massa, mol ou porcentagem de soluto que está dissolvido em determinado volume de solvente. É uma relação matemática entre soluto e solvente. Para se preparar uma solução, deve-se pesar uma determinada quantidade de soluto e se misturar a uma determinada quantidade de solvente. Então, essa relação entre soluto e solvente é que a concentração vai nos mostrar. Então, essa relação entre soluto e solvente é determinada a partir da concentração. Essa relação ela pode ser indicada a partir de massa, mol ou porcentagem. Existem diversas maneiras de representar a concentração de uma solução. Hoje, nesta aula, nós estudaremos 4 tipos, que são concentração comum, concentração molar ou molaridade, título ou porcentagem em massa e título ou porcentagem em volume. A concentração comum de uma solução expressa a massa de soluto presente em certo volume de solução. Então, para calcular a concentração comum, a relação vai utilizar a massa do soluto. Então, a concentração comum utiliza a seguinte fórmula: C, que indica a concentração comum, igual a M sobre V. Então, C é a concentração comum e a unidade de medida é grama por litro. M é massa, onde a unidade de medida é grama, e V é volume, onde a unidade de medida é litro. Então, anotem essa fórmula que nós vamos utilizar daqui a pouquinho. A segunda fórmula é da concentração molar. A concentração molar expressa a quantidade em mol de soluto presente em certo volume de solução. Então, a concentração comum expressa a quantidade em massa de soluto e a concentração molar expressa a quantidade em mol de soluto. Para calcular a concentração molar, nós utilizamos a seguinte fórmula: M de molaridade igual a N de número de mol sobre V, dividido por V. Então, M de concentração molar igual a mol por litro. Esse M ele deve ser diferente de um M maiúsculo normal, tá? Porque se vocês voltarem à fórmula da massa molar, é um M maiúsculo também. Lembrem-se do Mzão. Então, se vocês utilizarem um M maiúsculo, um Mzão, na hora de utilizarem as fórmulas para calcular, porque aqui, como a gente vai utilizar número de mol, o Mzão vai aparecer de novo. Daqui a pouco vocês vão verificar isso. Então, vai se confundir os M's. Então, o M da molaridade, ele é um M diferenciado mesmo. Então, esse M aqui significa concentração molar. N, número de mol, que é o mesmo N da fórmula de número de mol que nós já conhecemos. E V é volume, que é dado em litro. Agora vamos conhecer o título ou porcentagem em massa. O título ou porcentagem em massa determina a quantidade de massa de soluto por massa de solução. Para calcularmos o título, nós utilizaremos essa fórmula: T é igual a M1 dividido por M, onde T é igual a título, M1 é igual a massa de soluto e M é igual a massa de solução. Esse M é a massa total da solução, onde nós teremos M1 mais M2, que M1 é a massa de soluto e M2 é a massa de solvente. Reparem que aqui eu não especifiquei unidade de medida para a massa. Não coloquei se é grama, se é quilo, se é miligrama. Aqui não importa qual vai ser a unidade de medida. O que importa é que nós trabalhamos sempre com a mesma unidade de medida. Se a massa do soluto estiver em grama,
A massa do solvente tem que estar em grama e assim a massa da solução vai estar em grama também. Agora, se eu tiver a massa do soluto em quilo, eu preciso que a massa do solvente esteja em quilo e assim a massa da solução esteja em quilo também. Eu preciso que a unidade de medida de todas as massas seja a mesma, mas não importa aqui qual seja a unidade de medida, desde que todas sejam iguais, tá? Então, essa é a fórmula para calcular o título. A partir do cálculo do título, eu vou para uma segunda fórmula, onde eu vou calcular a porcentagem. A porcentagem é essa fórmula aqui, P igual a T vezes 100. P é a porcentagem, T é o título. Então, assim que eu calculo o título através da massa, eu multiplico por 100 e eu obtenho a porcentagem em massa. O título ou porcentagem em volume expressa, determina a quantidade de volume de soluto por volume de solução. A fórmula para calcular o título ou porcentagem em volume é muito parecida com a massa. A diferença é que ao invés de massa, nós utilizaremos volume. Aqui a gente tem a fórmula T igual a V1 dividido por V. T continua sendo o título. Agora temos V1, onde a gente tem o volume do soluto. V, nós temos o volume total da solução, onde, V é o volume total, como acabei de falar. V1, que é V1 mais V2, onde V1 é o volume do soluto e V2 é o volume do solvente. Para calcularmos o título em volume, também não precisaremos especificar a unidade de medida de volume, desde que todas sejam a mesma. Se estivermos trabalhando em litro, todos os volumes deverão ser em litros. Se estivermos trabalhando em ml, todas as unidades deverão ser ml. E para calcularmos a porcentagem, a fórmula é a mesma, P igual a T vezes 100. Onde P continua sendo porcentagem e T o título. Então, eu tendo o cálculo do título, eu multiplico por 100 e obtenho o resultado da porcentagem que eu estou procurando. Vamos agora para os exemplos. Imagine o frasco abaixo contendo uma solução aquosa de NaCl. Nós temos aqui um frasco onde nós temos como soluto NaCl dissolvido em um determinado volume de água. Aqui nós temos as informações para o nosso cálculo. Temos uma massa de soluto, ou seja, de NaCl de 0,9 gramas, um volume de solvente, ou seja, de água, de 100 ml, que já está transformado para litros, 0,1 litros. E nós temos a informação aqui da massa molar do NaCl, que é 58,5 gramas por mol. Com essas informações, nós podemos calcular tanto a concentração comum como a concentração molar, e é isso que nós vamos ver agora. Então, primeiro, vamos calcular a concentração comum. Para calcular a concentração comum, nós iremos utilizar essa fórmula. Então, C igual a M sobre V. Para calcular a concentração comum, nós iremos utilizar somente o valor da massa do soluto e do volume do solvente. Então, a massa do soluto é 0,9 gramas e o volume do solvente é 100 ml. Eu transformei aqui para litros porque nós precisamos utilizar o volume em litros. A unidade de medida de concentração comum é grama por litro. Então, nós não podemos utilizar ml, nós precisamos sempre transformar para litro. Então, nós iremos montar aqui na fórmula, jogar os valores na fórmula. Então, vai ficar C igual a 0,9 dividido por 0,1. Repetindo, 100 ml transformado para litro. Por isso que aqui é 0,1. Então, C igual a 0,9 dividido por 0,1. Nós teremos uma concentração comum igual
a 9 gramas por litro. Então, dentro desse frasco, nós temos uma concentração de 9 gramas por litro, uma concentração comum de 9 gramas por litro de NaCl. Nós também podemos calcular a molaridade ou a concentração molar através desta fórmula. Lembrem-se que eu falei do M, da diferença do M, para a gente não confundir com este M aqui. Então, indicam cálculos diferentes, grandezas diferentes. Então, por isso da diferença. Então, molaridade ou concentração molar é igual a N dividido por V. Só que aqui nas nossas informações, nós não temos o valor do número de mol. Só que com as informações que nós temos aqui, nós temos como chegar ao número de mol, através aqui da nossa famosa fórmula do Mzinho e Mzão. Então, é isso que nós vamos fazer primeiro. Calcular o número de mol através da massa do soluto com a sua massa molar. Então, 0,9 dividido por 58,5 vai dar um número de mol de 0,015. Então, esse valor nós utilizaremos aqui na fórmula da molaridade ou da concentração molar. Então, teremos 0,015 dividido por 0,1, que é o volume em litro. Sempre utilizaremos o volume em litro na concentração comum e na concentração molar. Então, chegamos a um valor de concentração molar de 0,15 mol por litro. Então, neste frasco, temos uma concentração molar de 0,15 mol por litro. Podemos fazer uma comparação entre os dois resultados, então. No mesmo frasco, temos uma concentração comum, que indica a relação de massa e volume. Então, essa concentração comum nos indica que temos 9 gramas por litro. E nós temos a outra relação de concentração que nos indica uma relação entre número de mol e volume, que é a molaridade, né, ou a concentração molar. E esta nos indica que temos uma concentração de 0,15 mol por litro. Agora vamos ver como calcular o título em massa e a porcentagem em massa. Utilizaremos o mesmo exemplo. Imagine o frasco abaixo contendo uma solução aquosa de NaCl. Agora nós temos as informações que M1 é igual a 0,9 gramas e M é igual a 100 gramas. Então, nós temos a informação de que a massa do soluto é igual a 0,9 gramas, ou seja, a massa de NaCl é 0,9 gramas. E a massa total da solução é 100 gramas. Com essas informações, nós vamos calcular o título através desta fórmula, T igual a M1 dividido por M. Então, T é igual a 0,9 dividido por 100. T é igual a 0,009. Então, chegamos ao valor do título. O título não tem unidade de medida. Ele fica assim mesmo. A partir do valor que encontramos no título, nós encontraremos o valor da porcentagem, que é o que nos interessa aqui. Então, P é igual a T vezes 100. P é igual a 0,009 vezes 100. P é igual a 0,9%. Então, esta é uma solução 0,9% de NaCl em massa. Vejamos agora um exemplo para calcular o título ou porcentagem em termos de volume. Imagine o frasco abaixo contendo uma solução de etanol ou álcool comum. V1, 35 ml, V, 50 ml. Então, para calcularmos o título, utilizaremos a seguinte fórmula, T igual a V1 sobre V.
V1 é o volume do soluto, que no caso é o álcool, 35 ml, e V é o volume total da solução, 50 ml. T é igual a 35 dividido por 50, T é igual a 0,7. A partir deste cálculo, iremos calcular a porcentagem dessa solução. P é igual a T vezes 100. P é igual a 0,7 vezes 100. P é igual a 70%. Então, esta solução de álcool ou etanol é uma solução 70% álcool. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e me siga no Instagram, Química com Josi. Você vai encontrar um conteúdo bem legal para estudar. Resumos, mapas mentais, dicas e muito mais. Então é isso, se cuide, fique em casa. Tchau, tchau!